Tomara que Carmancelma não estrague muito a gravação. Vamos lá. Hoje a lição é a adoração de um adorador. Lição 10. Já estamos quase acabando a revista, cara. Olha só. Já tá indo lá. Aí, ó. Só a passada, né, que não teve, né? A aula passada não teve, então não teve nem ter como. A oração de um adorador, lá em 2 Crônicas 1, 7, 12. Hoje a gente vai fazer um negócio meio diferente. Porque se for dar uma olhada aí, a gente vai falar sobre Salomão. A gente já falou de Salomão já, né? Falou lá no passado. O Salomão. Pra mim ele testimou, mas como, Salomão? É 2 Crônicas, o primeiro capítulo ali. O versículo do dia: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante o povo, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Hoje a gente vai compreender o poder da oração, entender quanto é importante saber conduzir uma oração, descobrir o quanto foi fundamental a oração de Salomão para conduzir o seu reino. A gente não vai falar sobre Salomão, porque a gente já disse, né? Vamos só vou colocar a introdução aqui em Salomão, né? Para ficar de praxe, para ficar de protocolo, né? Ó, vamos acompanhar lá. Lembra que a gente falou sobre Salomão? E aí Salomão fez aquela oração pedindo sabedoria? Então a oração é essa aqui, né? Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Ele pede sabedoria, né, para poder governar o povo. Mas você vê o próprio autor, pastor. Você vê o próprio autor já falando contra Salomão. Ali, ó, no versículo 14, logo depois que ele termina a oração, vai dizer: e Salomão ajuntou carros e cavalos e teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade de Jerusalém junto ao rei de Jerusalém. Lembra que a gente viu lá em Deuteronômio que o rei não deveria amontoar riqueza e ter cavalos? Ele tinha aqui, ó, 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Tinha no mínimo 12.000 cavalos. No mínimo 12.000 cavalos. Fez o rei que houvesse ouro, prata em Jerusalém, como pedras, cedro em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas, né? Ajuntou dinheiro aqui, tanto quanto havia figueira nas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, quanto o fio de linho, mercadores, reis tomavam o fio de linho por certo preço. Presta atenção aqui, ó, que até os cavalos eram do Egito. Era outra coisa que tinha contra o rei que não poderia, é trazer o Egito de novo. Ele tanto trouxe o Egito de novo, como trouxe os cavalos lá do Egito. Então, Salomão não é uma boa ideia para a gente começar a falar sobre oração hoje. A gente admite que Salomão tenha escrito o livro de Provérbios, a maior parte do livro de Provérbios. Os 3 capítulos finais de Provérbios não foi ele que escreveu, mas tem a indicação lá no texto de quem foi que escreveu. Temos também que ele tenha escrito o livro de Cantares, né? O Cântico dos Cânticos, e o livro de Eclesiastes. Não é dito no livro de Eclesiastes o nome de Salomão, mas diz que é o rei da descendência de Davi que governou em Israel. Então a gente acredita que seja Salomão, tanto que pela história toda ali, talvez seja Salomão. Tem toda uma crítica sobre a autoria ou não de Salomão para o livro de Eclesiastes, mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas o fato é que hoje nós vamos falar sobre oração. Vamos falar sobre oração. Vou tentar deixar o assunto meio solto, para a gente poder, como o Espírito Santo quiser colocar no nosso coração, vai ser, beleza? Mas antes, eu quero começar
com uma poesia, com um texto, que eu acho que o irmão... É João? Sandro. O irmão Sandro vai lembrar. Não sei se tu lembra que tu é novo, né? Mas presta atenção. O nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele já lembrou. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Essa música foi composta por Gilberto Gil em 1980, foi interpretada pela Elis Regina em 1980 também, e depois pelo Gilberto Gil em 1981, foi composta para Roberto Carlos, que não gostou muito da música. Mas é bem bacana você entender o que Gilberto Gil entendia sobre o que você deveria orar. No próprio site do Gilberto, diz que ele compôs essa música numa sesta. Sabe o que é sesta, né? Depois do almoço, quando o cara deita para dar aquela cochiladinha, isso é uma sesta, né? Você dá uma sesta. Ele disse que ele compôs enquanto estava numa sesta, ele foi colocando assim, poxa, Roberto Carlos ele é religioso, então o que eu penso se eu quiser falar com Deus? E aí ele foi colocando uma lista de coisas que ele deveria fazer para falar com Deus, e aí saiu essa música muito famosa, bem conhecida na música popular brasileira. E é bacana que a ideia que ele tem de se deslocar para falar com Deus, sair da agitação, sair do meio das coisas que estão acontecendo, encontrar a paz, encontrar a sós, desafrouxar o nó da gravata, tirar o sapato, para poder falar com Deus num momento único. E isso é algo que a gente precisa colocar em mente. Acredito, não sei, eu tentei procurar, mas muito do que a gente vê nessa música do Gilberto Gil, a gente consegue encontrar no Sermão do Monte ali em Mateus 6, quando Cristo vai aconselhar como deveriam orar, tá? Então a gente vai abrir a Bíblia aqui em Mateus 6. Mateus 6, olha só. O Sermão do Monte, um sermão muito importante para a gente ler, o primeiro sermão grande que Cristo pronuncia. E aí lá no capítulo 6, versículo 6, versículo 5 para começar, né? Cristo vai falar assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Olha só, aí Cristo ele vai dando essas diquinhas muito bacanas pra gente, como a gente deveria orar. Primeiro, a gente não deveria ser hipócrita ao orar, né? O que seria hipocrisia? O cara é mentiroso, colocar uma máscara, né? Você não precisa colocar uma máscara para orar. Então a primeira dica para você orar, uma sinceridade. Vai, senhor pastor José. Sinceridade, né? Você se coloca para falar com Deus de modo do que realmente você quer dizer. Tem um fenômeno que eu observo no meio gospel, é quando a pessoa quando ela tá orando normal assim, ela ora tranquilo assim, bonitinho. Aí quando ela tá orando na igreja,
no púlpito, vem aquela, irmão Santo, aquela unção da máscara do Batman. Você lembra de assistir o Batman? Né? Lembra? O Bruce Wayne falando, você lembra o Bruce Wayne falando? Bruce Wayne falando assim, tranquilo, não sei o quê, mas quando ele coloca a máscara do Batman, ele... imposto a voz, ele vira à noite. É a mesma coisa que acontece com os irmãos falando assim, tranquilo, na paz, beleza. Aí quando pega o microfone para poder orar ali, aí vira, ó Deus excelso, magnífico, né? Não. A ideia é você não usar uma máscara de crente, é você orar com sinceridade. É você ficar, né, no que você é, ter humildade. É mais ou menos o que diz o segundo parágrafo aqui da música do Gilberto Gil. Nessa parte quando ele fala, né, de comer o pão que o diabo amassou, virar o cão. Parece uma frase meio dura, mas o negócio é você se humilhar naquilo, você tirar, né, tirar aquelas máscaras, aqueles paradigmas que você usa para se apresentar para as pessoas, se coloca nu, né? Aqui no último verso do primeiro parágrafo dele, né? Ter a alma e o corpo nu, se mostrar inteiro, se mostrar todo, né? Não se mostrar hipócrita, né? Orar em pé, orar deitado, orar, não interessa como você está para orar, né? Tem um sermão que eu gosto bastante do Charles Spurgeon, a oração mais curta de Pedro, que ele fala, né, que não é tão interessante o quanto você, se você tem um tempo para orar, se você se ajoelha para orar, o tanto que você esteja em espírito de oração, orando em todo o tempo, né? Quando você tem a ideia de que a oração, a adoração é um relacionamento com Deus, é uma conexão que você tem com Deus, você não precisa estar condicionado a estar em um lugar para fazer isso, para adorar ou para orar. Você vai orar enquanto você estiver andando, você vai orar enquanto você estiver lavando louça, vai orar enquanto estiver tomando banho, você vai orar. Não interessa quando nem onde. E outra coisa bacaninha é quando ele vai falar aqui no versículo 6 para você entrar no quarto e fechar a porta, no orar no secreto. Quando você vai estudar esse texto no original, a palavra que vai aparecer ali é tameion, né? A gente vê a casa no Oriente Médio ali, a ideia da hospitalidade é algo muito forte para o povo de lá, né? Então a sua porta, a sua casa estiver aberta para você receber visitantes, receber o estrangeiro, é muito importante, tanto que as casas não tinham tanto trancas, né? Elas eram abertas, né? A pessoa entrava e a hospitalidade era algo bem importante lá. Mas um quarto, um lugar tinha tranca, né? Esse tameion, a despensa, onde guardava comida ou ferramenta ali, era esse único lugar fechado, esse é o único lugar com tranca. É como se Cristo estivesse falando assim, né? Entra nesse teu único lugar que ninguém conhece e é lá que você vai orar. A gente pode fazer a analogia, né, com... Né, a gente tem hoje em dia, né, com o Facebook, com o Google, você não tem mais privacidade em si. O Facebook, ele sabe o seu nome, seu endereço, CPF, todo mundo sabe tudo. O único lugar que você tem realmente privacidade é nesses centímetros cúbicos do teu cérebro. Esse é o seu tameion. Esse é o seu lugar secreto, é aqui dentro. Por isso que é tão mais importante do que você orar a Deus, abrindo a boca e esbravejando, falando alto. É muito mais importante você ter essa oração, essa ideia de oração no seu interior, no seu secreto, no seu íntimo. Aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém vê. Ora lá, é lá que você tem que começar a orar. E aí a gente vai ter essa ideia que ele falar para você não orar como os gentios que usam de vãs repetições. Aí qual que é a ideia? As religiões pagãs daquela época, tanto algumas hoje também, elas tinham muito de você repetir a mesma coisa para ver se dava certo de conseguir. Quer ver? Um exemplo bem bacaninha, bem fácil de você entender. Não precisa responder, mas imagina a pessoa que joga no bicho, né? Joga no bicho todo dia, joga
no das 10, no das 2, no das 3, né? Joga do dia inteiro, as 3 vezes joga. Joga o mesmo, joga no mesmo, joga no mesmo. Esperando uma vez conseguir alguma coisa. É essa a ideia que ele está querendo falar aqui sobre vãs repetições. É repetir a mesma coisa querendo um resultado. Repetir querendo resultado. A ideia não é essa, você orar, né? Aqui Cristo vai ensinar o Pai Nosso para os discípulos. Não é você orar o Pai Nosso esperando um resultado simplesmente por repetir. É você orar falando o que você realmente quer dizer, com o seu coração falando, né? E aí Cristo nos ensina o Pai Nosso, que eu reorganizei o Pai Nosso aqui do jeito como seria o mais correto. Por quê? Se você for dar uma olhadinha, é difícil, né? Aqui na nossa Bíblia, deixa eu ver aqui na sua como é que tá. Se ele na sua ele dá uma organizada, mais como uma poesia. Esse Pai Nosso, né? Tanto que a gente tem várias músicas cantando o Pai Nosso, porque o Pai Nosso ele é mesmo uma canção quase, ele é uma poesia. Tanto que no original ele casa a poesia aqui, que a gente perde mais ou menos no português. Mas eu tentei no máximo que eu consegui, Deus dá a sabedoria, a gente tentou organizar como ficaria o Pai Nosso mais organizadinho, tá bom? Aí vai ser mais ou menos assim. Pai nosso, nos céus, santificado seja o nome teu, venha o reino teu, faça o querer teu, na terra como no céu. O pão diário dá-nos, as dívidas perdoa-nos, como perdoamos nós os devedores nossos. Das tentações desvia-nos, do mal livra-nos, porque o reino é teu, o poder é teu, o louvor é teu, por toda a eternidade. Amém. Presta atenção que os verbos aqui, os nomes, eles repetem, né? A primeira parte acaba sempre no teu, né? O reino é teu, o nome é teu, o querer é teu, colocando para Deus. E aí, quando vai falar, né, no próximo do homem, não é eu, é nós, né? É nosso, né? O pão é nosso, né? A dívida que é perdoada é nossa. Quem perdoa somos nós que perdoamos os devedores nossos. As tentações que é para desviar é nossa. O mal para desviar é nosso. Nessa ideia congregacional do negócio. Qual que é a importância disso? Quando você vai orar, é necessário que você tenha essa ideia, né, da identidade. Identidade. Por isso que começa lá com o Pai Nosso. Você tem que ter essa identidade da filiação. Né? A gente está estudando sobre adoração, a gente está estudando sobre oração hoje. É muito importante, muito necessário que você entenda aqui. Se a gente entende que a adoração é relacionamento, a oração é também o relacionamento, uma expressão de relacionamento, você conversar, você falar, você tem que saber com quem você está se relacionando. Você não está se relacionando com qualquer pessoa, você está se relacionando com o seu pai. Então é bom você ter essa ideia da filiação. Quando você vai ver Cristo sendo tentado lá no deserto, o que o diabo vai tentar a Cristo? Parece, porque a gente não presta atenção no que ele começa. Quando está Cristo lá, depois de 40 dias jejuando, o diabo chega para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, faz essa pedra virar pão. A primeira coisa que ele vai questionar de Cristo não é se ele está com fome ou não está com fome, se ele tem poder ou não tem poder de fazer o pão da pedra virar pão. A primeira coisa que ele vai questionar para Cristo é se você é mesmo Filho de Deus. Se você é mesmo o Filho de Deus, então faz isso. A primeira coisa que ele vai querer colocar em dúvida para a pessoa, para Cristo, é se ele é Filho de Deus. A primeira coisa que a gente também tem essa ideia, né? Quando a pessoa ela cai aqui, está na igreja, quando a pessoa ela desvia, pode ter certeza que ela não tem essa certeza da filiação, porque filho não larga a casa. Porque filho não larga a casa do pai. Ele sabe que é filho, ele vai continuar ali, por mais que ele sofra. Filho que é filho não larga a casa do pai, né? Então você vai ver lá na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo ele sai da casa,
Você vê que ele pede a herança do pai dele, como se ele estivesse desconectando com o pai dele. Ele fala assim, olha, eu queria mais que você tivesse morto, eu não te reconheço como meu pai. Eu vou sair da casa. E aí ele sai de casa. Mas ele só volta depois que ele entende quem é o pai dele, o que o pai dele é e quem ele é. Ele é filho, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Você só permanece nesse relacionamento com Deus se você tiver essa ideia de filiação com Ele. Você sabe que você é filho de Deus, você tem essa identidade, então você continua. Você sabe, tanto que quando a gente ora, né, parece às vezes, quando a pessoa vai orar, ela não sabe muito bem como orar, que ela está pedindo para Deus, um Deus desconexo, um Deus distante. Deus, ele não é um Deus desconexo, distante, em outra galáxia. Ele é o seu Pai. Quando você se senta ou você se ajoelha para orar, ele está do seu lado, orando junto com você. É tanto que aqui fala, né? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Então, para que orar? Para ter o relacionamento. É muito interessante você ler as orações de Davi nos Salmos. Tem algumas orações de Davi no Salmo que você fica meio tipo, como, né? Ele fala assim, persegue meus inimigos, bate a cabeça deles na rocha. Mas por quê? É o que ele queria dizer. Ele não está fingindo que ele não é. Ele fala assim, Deus, o que eu quero mesmo é que você pegar a cabeça desse filho da mãe e bater com ela na rocha até sangrar. Mas o Senhor é misericordioso, faz a sua vontade. Ele fala o que ele é, ele se mostra o que ele quer. E tanto para ele também ele fala, né? Lá no Salmo 51, você lê aquele salmo e fala que coragem ele teve de se expor. Que coragem você tem que ter para se expor também. Porque por mais que Deus saiba quem você é, Ele sabe o que você tem, o que você fez, é importante você ter esse relacionamento. Não só para Deus ver quem você é, porque Deus sabe quem você é, mas para você entender quem você é para com Deus. É de novo essa ideia da identidade. Você ter essa identificação de saber quem você é com Deus. Aí a gente vai orar, na oração do Pai Nosso, tem essa ideia da comunidade. Ele sempre vai se relacionar no nosso, né? O pão nosso, dívida nossa. Por quê? Você é, nessa ideia de filiação, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sendo eu filho de Deus, Sandro filho de Deus, você filho de Deus, a gente é o quê? Nós somos irmãos. Se você tem essa ideia, essa certeza da sua identidade sendo filho de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus são seus irmãos. Então você ora por eles também. Por quê? Porque você tem isso na sua identidade. Não é só você ser filho de Deus que compõe a sua identidade, é você ser irmão dele, que compõe a sua identidade também, né? Por exemplo, quem sou eu? Eu sou o Cauê, irmão da Thalita, né? Poxa, eu sou filho da Dona Eunice, da Thalita. Você pode pegar a sua identidade, você vai ver ali o que compõe a sua identidade, o seu nome e a sua filiação de onde você é. Quando você vê a sua filiação, você sabe que aqueles pais ali são pais do Cauê. Se você for bater, esses pais são pais da Thalita e do Leonardo. Então toda a identidade do Cauê é essa. Ele é Cauê, filho do Antônio Caionício, irmão da Thalita e do Leonardo. Essa é a identidade. Agora, quem é você? Você é filho de Deus, irmão de todo esse resto. Todo mundo, né? Tem aquela galera que fala assim, não, mas eu não preciso do próximo para ser... Não tem essa, filho. Você não vai pro céu VIP. Não vai pro céu VIP, tá? Não tem apartamento no céu, tá? Você olha, pode olhar ali, né? Quando Cristo ele vai dar a oração de João 14, que é linda demais, né? Ele fala, onde eu estiver, esteja vós também. Ele não está falando para estar só você, vai estar todo mundo junto, tá? Não precisa se preocupar. É por sensor, e aí ele sente demais. Não é sozinho, você não vai ficar sozinho no céu. Sinto lhe informar, não vai ter uma caverninha para você ficar no céu. No céu não tem caverna, tá? Não existe lugar de sombra no céu. Não tem lugar para você se esconder lá. Lá vai estar todo mundo junto, todo mundo no mesmo corpo. Porque qual que é a oração de Cristo?
Lá, João 17, a oração sacerdotal, ele quer que eles sejam um nele, como ele é um em Deus. Não há separação entre Cristo, Espírito Santo e Deus. Ele é um com eles. Não vai haver separação entre mim e o Sandro, entre mim e o Bruno. A gente vai ser um, porque ele é um. A gente vai estar ali em comunhão. Comunhão. Ideia também para você colocar na oração: comunhão. A comunhão sua com Deus, a comunhão sua com o seu irmão. A gente volta lá para a primeira aula que a gente teve sobre adoração, de novo. Né? Lembra que a gente falou sobre adoração, a sua adoração individual, a sua adoração comunitária. A base da adoração é você ter uma expressão de relacionamento com Deus. Você ter uma expressão de amor com Deus. Quando chega o doutor da lei e pergunta para Cristo, né, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele fala, guarda o mandamento. Aí Cristo pergunta, quais são os mandamentos? Ele responde, amarás o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando chega o jovem rico para perguntar a mesma coisa para Deus, para Cristo, Cristo responde a mesma coisa, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque essa é a base de toda a fé cristã, né? Vamos falar a fé cristã, mas a gente também tem a base de toda a fé judaica também, é você amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Você pergunta para um judeu, para ele poder definir qual é a lei, ele vai falar isso, amar o seu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a base. E essa é a base também que deve ser para a oração, porque a oração nada mais é do que você expressar, falar, verbalizar a sua adoração. Você vai orar, você vai, só ora quem é um adorador. Então se você tem essa ideia de que você ama o seu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, isso vai refletir na tua oração. Não tem como você orar apenas por você. Você vai orar pelo seu próximo também. O que vai acontecer com você vai acontecer pro próximo. Que nem quando a gente estava falando sobre reino. Acho que você não estava, é uma aula bem antiga que a gente falou sobre o reino. E o que importa pro reino, né? Sobre a vaidade, sobre o reino. Você pode ter expectativa pro amanhã, isso é bom. Pode ter expectativa para amanhã, isso é bom. Você pode querer comprar um carro, uma casa, ter família, filhos. Mas nada disso importa. Nada disso importa. Nós podemos não ter certeza sobre as coisas que vão acontecer. A única coisa que a gente tem certeza é que amanhã pode ser o último dia. Hoje pode ser o último dia. O amanhã, ele é não real, né? Não existe como você provar o amanhã, né? A gente não sabe se vai existir amanhã ou não. Para mim vai que não existe o amanhã. Eu morra hoje, né? Eu não vou ter o amanhã. Para mim o amanhã não foi real. A única coisa realidade que a gente tem é que hoje existe. Pronto, amanhã a gente não tem realidade que ele existe. Não tem como você experimentar o amanhã, você fazer o amanhã. Sempre quando você chegar no amanhã, ele vai ser hoje. Não existe amanhã. É como diz, né, o profeta Renato Russo, né? Ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Na verdade, não existe amanhã. Realmente não existe. Né? Empiricamente não existe amanhã. Você nunca vai viver o amanhã. Sempre quando você viver um momento, esse momento vai ser hoje. Jamais você vai viver o amanhã. Você viveu o ontem e você não vai viver o amanhã. Você vive o hoje. E depois que viver o hoje, amanhã vai ser hoje e o hoje de agora vai ser ontem. Por isso essa ideia que a gente tem de as coisas que a gente ganha, que a gente consegue, para si é tudo vaidade, é tudo nada, é tudo vapor, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? É tudo hevel, é tudo fumaça, é tudo passa, é tudo poeira. Por quê? A única coisa que permanece é essa filiação sua com Deus e com o seu próximo. A única coisa que vai permanecer é você ser filho de Deus e irmão dos seus irmãos. Tudo vai passar. Dinheiro vai ficar aqui, obra vai ficar aqui, a casa, carro vai ficar tudo aqui. A única coisa que vai permanecer é você com Deus e você com seus irmãos.
né? A única coisa que vai permanecer. Porque eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz Hermínio. Ele diz que o reino não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você entrega. Né? Não é sobre o que você vai ganhar, é sobre o que você vai entregar, o que você vai dar. Tudo você vai perder. Você vai perder o seu dinheiro, você vai perder a sua casa, vai perder a sua família. E no fim de tudo você vai perder a sua vida. É sobre o que você perde. Mas você vai ter tudo que você vai ter é sua comunhão com os irmãos e com Deus, lá no céu. É só isso que você tem. E é só isso que a gente tem realmente. Tudo que a gente tem aqui é passageiro. Tudo que eu tenho aqui é para usar em benefício do meu próximo, da minha família, do meu irmão, do meu próximo. Por isso que quando a gente vai orar, ele diz que a gente ora mal, né? Mas na maioria das vezes, quando a pessoa ela vai orar naquele afã, ela vai orar querendo aquilo para ela, né? Eu quero meu carro, Deus me abençoou para meu carro. Que Deus está aí com o seu carro, filho. Deus me abençoou que eu quero minha casa. Porque Deus está aí com a sua casa, filho. Ele quer que você tenha relacionamento com o seu próximo. Se o seu carro for servir para ajudar o seu próximo, pronto, você vai ganhar um carro. Se a sua casa vai servir para acolher o seu próximo, pronto, você vai ganhar uma casa. Se não servir, não serve. É engraçado quando o pastor Zé Bruno vai falar sobre aquele texto de quando João Batista ele fala, né, para os discípulos deles irem ver se Cristo era mesmo o Messias, né, se Jesus era mesmo o Messias ou se eles deveriam esperar outro. E aí chega os discípulos de João Batista até Jesus e questiona isso. Aí Jesus não responde, né, que Jesus é bem legal, Jesus não responde. Ele começa a fazer as coisas lá, tal, e vai pregando, orando ali, e aí ele chega, olha para os caras e fala assim: diz para João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, tá bom? Vai lá e fala isso. É engraçado que você vê que as necessidades do cego, do coxo e do surdo são sanadas, né? O que o cego precisa? Ver. O que o coxo precisa? Andar. O que o mudo precisa? Falar. O que o surdo precisa? Ouvir. E o que o pobre precisa? Não ganha dinheiro, cara. É muito... O pobre precisa de dinheiro. Né? Ele tá lá no... Né? É engraçado quando o Zé Bruno fala, né? Ele tá lá no... É minha vez, né? Tá lá o cego vê, poxa, agora é minha vez. Tá lá o surdo ouve, poxa, agora é minha vez. Tá lá o coxo anda, agora é minha vez. Tá lá o pobre é anunciado o reino de Deus. O que eu vou fazer com o reino de Deus? Muita coisa. Porque o dinheiro não é necessário. O necessário é você ter a certeza de que Cristo é o Rei e Ele vem. Essa certeza você tem que ter. Ter dinheiro é que nem com essa crise que a gente está tendo aqui no Brasil agora. Né? Eu trabalho como operador de caixa no Armazém da Família, né? Então passa muita gente comprando. E aí muitas vezes os clientes falam assim, poxa, mas o dinheiro não vale nada. Né? E aí como a gente é crente é bom, a gente gosta de pegar essas deixas para poder ir junto, né? Mas o dinheiro nunca valeu nada mesmo. Eu falo, né? Mas o dinheiro nunca valeu nada mesmo, né? O que vale mesmo é você estar com a sua família, você ter, né, fé no seu coração, Cristo vem, e é isso. O dinheiro nunca importou mesmo, o dinheiro nunca importou nada mesmo. Nada mesmo. O dinheiro realmente não importa. O dinheiro realmente não vale nada, né? Eu estava ouvindo ontem um podcast, um programa sobre o Black Mirror, lembra? Que eu indiquei aquela série Black Mirror, bacaninha, se quiser procurar, tá no Netflix, a gente fala de novo depois. Falando sobre essa ideia do dinheiro, da irrealidade do valor do dinheiro, né? O que a gente faz? A gente trabalha para conseguir dinheiro. Quando a gente consegue dinheiro, a gente compra as coisas que a gente quer, né? Que a gente deseja. Nem que precisa, mas que a gente deseja. Vamos colocar isso, né, na palavra certa. Não, mas preste atenção. Você trabalha para conseguir o que você deseja. Aí você ganha dinheiro. O que você
você tá trabalhando para quê? Para você conseguir o que você deseja, não para conseguir dinheiro. O dinheiro é tão não importante que você joga ele para conseguir o que você deseja. O dinheiro ele é só uma ponte, ele é só um câmbio entre o que você quer e o que você entre você e o que você deseja. Você vê quanto dinheiro não vale nada, que até mesmo nessa relação de compra, ele também não vale nada. Porque olha como o dinheiro não vale nada, né? Você pega aqui, ó, por exemplo, ó, isso daqui, ó, é R$5. Como que eu sei que isso aqui vale R$5? Né? Tá escrito que vale R$5, né? Mas, por exemplo, né? Quantos dólares eu consigo comprar com R$5? Né? Uns $2, mais ou menos. Né? Vamos colocar, né? Um e pouquinho. Não, vamos colocar ali, né? Dê para comprar mais ou menos $2 com R$5. Por que meus R$5 vale $2? Porque o que vale mesmo é o valor bruto do país, né? O lastro do país. O que vale mesmo é quanto de produto interno o país tem. E aí ele vai me dizer, ó, esse teu R$5 vale $2, porque a economia dos Estados Unidos é maior do que a economia do Brasil e lá vale menos. Teu R$5 vale $2. Dinheiro vale alguma coisa? Agora, ó, me coloque, se eu pegar isso aqui e transformar em ien, vai dar bastante coisa, porque a economia deles vale menos do que a minha. O dinheiro não vale nada, o que vale é o produto. O que vale é o desejo. O dinheiro nunca valeu nada mesmo, né? Então por isso que pro pobre é muito bom mesmo ser o reino de Deus. Fica com o reino de Deus, que o reino de Deus é eterno. Não precisa se preocupar. Por quê? Porque o reino de Deus prepara. O reino de Deus, você ter o reino de Deus, anunciado o reino de Deus, vai te deixar forte, vai te preparar. Aí você vai poder falar que nem Paulo fala. Sabe aquela frase lá que a galera usa? É tudo posso naquele que me fortalece. Usa você lembra qual que é a referência? É Filipenses 3:14? Isso. Mas olha só, vamos procurar aqui, olha, Filipenses, olha, Jesus. Meu Deus, aleluia. Olha aqui. Tem que ver, hein? Olha, gente, desculpa quem estiver ouvindo esse áudio, porque eu não vou cortar não, porque eu tô com preguiça mesmo. Eu vou procurar aqui na Bíblia do celular, né? E agora? É 4:13. Aí, pronto, achei. 4:13. Meu Deus do céu, a gente vai, ó, é só um ano só que a gente fica mais velho, a gente fica mais velho bastante. Preste atenção. Preste atenção. Aqui, Paulo vai falar para a igreja de Filipos essa frase que a gente usa bastante, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Esse texto aqui eu vou ter que anotar e mandar para o pastor Davi, que é outro texto que as pessoas usam fora do contexto. Né? O que as pessoas acham, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou e conquisto, né? Que é a maldade dessa ideologia da prosperidade, que tanto foi nociva à nossa teologia, porque deixou essa ideia de que você quer, você consegue, né? Querer poder. Querer poder não tá na Bíblia, tá na filosofia de comércio, isso é outra coisa, tá? Aí a pessoa pega esse versículo e fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou ganhar e vou gritar, a muralha cai, né? Não. Você tem que... Uma coisa muito importante quando você vai estudar o texto bíblico é você tem que ver o que vem antes e o que vem depois. E onde é que ela está no texto. Tá? Então é muito importante. Se a pessoa olha pelo começo do texto, ela vai entender o que Paulo está falando. Tá? Bacana que na Bíblia do culto, pelo menos, aqui ó, a gente tem esse títulozinho. Na maioria das vezes ele vai estar colocando por onde começa a ideia do texto. Aí você começa a ler aqui, ó, tá começando no versículo 10. Tá? Então vamos ler. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Né? Ele está aqui falando que poxa, fiquei alegre de você ter lembrado de mim, né? Mandado um mensageiro para falar comigo. Muito obrigado por vocês terem lembrado de mim. Aí ele fala, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora vem
a dificuldade do texto, né? Agora vem que a gente vai quebrar a perna da ideologia da prosperidade. Ele fala assim, não estou falando que vocês lembraram de mim, né, mandaram esse ajudador, por necessidade, é por alegria mesmo de vocês terem lembrado. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Agora vem o texto, segura. Sei estar abatido, mas sei também estar em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura, tanto ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Paulo ele não está dando importância pro dinheiro. Ele fala, gente, dinheiro não importa. O que importou mesmo é que vocês terem lembrado de mim. Muito obrigado, vocês terem lembrado de mim. Porque eu não tenho necessidade. Eu tô satisfeito com aquilo que eu tenho. E eu sei estar abatido, sei estar em abundância, fartura, sei padecer necessidade. Paulo realmente sabe. Paulo foi percebido, Paulo passou fome, Paulo teve que trabalhar para conseguir o que ele tinha. Mas olha, em todas as coisas, ele estava forte, porque era Deus que fortalecia. A ideia aqui não é, esse texto ele usado fora do contexto, dá a entender que eu vou conquistar. Na verdade não, você vai permanecer. Você vai continuar. Né? Uma coisa bastante importante para você continuar é você ter essa vida de adoração e oração. Por quê? É muito triste a pessoa estar sozinha. Você se relaciona com o seu próximo, você se relaciona com o seu Deus. É muito bom você relacionar, porque o homem não foi feito para estar sozinho. A gente vê na filosofia de Aristóteles, né, que o homem é um animal político, que é um animal que ele se relaciona, que ele é um ser que se relaciona, ele tem que se relacionar, ele tem que estar em sociedade, ele é um animal sociável, ele é uma pessoa sociável. Quando a gente vai ver uma coisa bastante importante para a gente estudar, a Bíblia é a primeira menção daquilo, né? Ou seja, quando aquela coisa aparece na Torá, né? Aparece no Pentateuco. A primeira menção de algo ruim na Bíblia, vocês lembram qual que é? Quando Deus vai falar, isso é ruim. Qual que é a primeira coisa que Deus fala? Isso é ruim. Eu fui perguntar isso esses dias para uma jovem, ela disse, quando Eva cai? Eu falei assim, não. É um bom chute, foi um bom chute, mas não é. Presta atenção, Deus cria o mundo, né? Ele fala, haja luz, ele viu que é bom, né? E foi o primeiro dia. Aí, né, criou os peixes, isso é bom. Criou os animais, isso é bom. Criou o homem, isso é bom. E aí, quando ele vê o homem, tava só, ele falou, isso é ruim. A primeira coisa que a gente vê como sendo algo ruim na Bíblia não é matar uma pessoa, por mais que seja algo ruim, roubar uma pessoa, por mais que seja algo ruim. Não é porque o título vai roubar, né? De roubar a banana do macaco. Isso é ruim, tá? Não faz isso, é maldade. Mas a coisa ruim que Deus vê é o homem estar só. A solidão é algo ruim. Oi? Não, isso é outra coisa que a gente fala, porque depois a gente fala sobre isso. Uma outra oportunidade, eu tenho um texto que mando para você depois. O arrependimento de Deus é algo bem pontual, não quer dizer sobre ele não querer ter feito o homem, é sobre ele arrepender o que o homem se tornou. É muito difícil, depois a gente fala sobre isso. Mas vamos manter ali na solidão. Não era bom que o homem estivesse só. Por quê? Por mais que ele estivesse expressando o seu relacionamento com Deus, todo o encerrar de tarde ali, né, toda a viração do dia, Deus descia conversar com o homem, ele se relacionava com o homem, não tinha como o homem ter um parâmetro de relacionamento, só ele com Deus. Porque ele não tinha um semelhante para poder experimentar esse relacionamento. Você só se relaciona com Deus, você só sabe amar a Deus se você souber amar o seu próximo. Porque não tem como você praticar uma coisa que você não aprendeu. Né? Isso é óbvio, né? Por exemplo, sei lá, você sabe dirigir trator? Acho que não. Porque você nunca aprendeu. Se eu colocar você num trator e falar, vai dirigir o trator, você não vai conseguir, você vai bater, fazer, porque você não aprendeu. Não tem como você fazer uma coisa que você não aprende. Né?
por exemplo, uma coisa que meu pai sabe fazer, que eu acho que pouca gente sabe aí, que meu pai ele é top. Ele sabe dirigir empilhadeira, né? Aquele negócio é um negócio difícil, que, né? Tá empilhadeira lá. Você sabe dirigir empilhadeira, pegar, colocar o palete no lugar, não? Por que você não aprendeu? Mas meu pai ele fez curso, aprendeu, né? Pra fazer aquilo ali. Aí ele sabe fazer. Ele só faz porque ele sabe. Como que você vai me dizer, filho, que tu ama a Deus se você não sabe amar? Se você não experimenta amar o próximo? Como você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próximo? Se você não aprendeu a fazer isso, se você não experimenta isso, como que você vai amar a Deus se você não sabe amar? Por isso que tem esse boom, esse evento aí que é acontecendo na igreja brasileira dos desigrejados, né? Que é a galera que não quer estar na igreja. Não, minha religião é eu e Deus, minha igreja sou eu e Deus. O que você fala para pessoas desse? Não precisa de uma igreja. Rapaz do céu, ui, Jesus Cristo, como? Se a igreja não fosse importante, se a comunidade não fosse importante, Deus não teria feito a Santa Ceia. Né? Se comungar não fosse importante, Deus tinha pegado João, sentado com João e comido só com João, cara. Porque dos 12, só João prestava. Né? Só o apóstolo João prestava. Dos 12, só João... Não, cara, pense, era tudo ruim. Não, olha, quando Jesus fala lá na Santa Ceia, ele fala, tá lá comandando, um de vocês vai me trair. O que a galera fala? Será que é eu? Por que eles falam será que é eu? Porque eles têm noção de que eles poderiam fazer isso. Eles têm noção de que eles poderiam fazer isso. O único que não fala que será que é eu? É Pedro, né? Pedro fala assim. Não, Pedro não, é Pedro. Pedro, ele chega pra João e fala assim: João, pergunta quem é. João só tinha certeza que ele não iria ser e que João não seria. Mas João fica quietinho, João, você não tô nem aí. Mas pô, olha só, né? Olha só. Cristo, ele tá lá na Santa Ceia ali, né? Fala que um vai trair. A gente sabe que ajuda, né? A gente sabe que ajuda, mas vamos supor que a gente não saiba, né? Aí Pedrão, né? Pedrão se exclui e exclui João também. Aí Jesus olha para Pedrão e fala assim: filho, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante. É muito engraçado porque não tinha galo em Jerusalém, né? Porque galo é um animal impuro, né? E não tinha galo em Jerusalém. Mas pra você ver como que Deus é tão perfeito que ele mandou um galo anunciar que Pedro não valia nada. Ele mandou um galo e lá, ele tirou o galo, não sei de onde que veio o galo, e foi lá o galo e olha, você é Pedro. Mas eles foram salvos, foram? Olha, acredito que sim, né? Com exceção de Judas, que talvez a gente não pode falar se foi ou não. A gente não pode falar que ele foi pro inferno, porque não se sabe o que aconteceu. Mas a gente acredita que ele tenha sido salvo. Mas olha ali. Na crucificação, né, a gente exclui Judas, né? A gente sobrou 11, né? Tira Pedro que estava triste, né? Sobrou 10. Na crucificação, quem estava lá? Tiago. João. Não, Tiago, não lá, Tiago e Maria? Tava João. É João? João. Tanto que daí Cristo olha para João e fala: filho, tá aí tua mãe, mãe, tá aí teu filho, tô indo embora. João. Eu tenho uma ideia sobre Judas, né? Que a galera é boa pra malhar Judas, né? Malha Judas, né? Bate o pé em Judas. Tadinho, né? Sábado de aleluia, ao invés das pessoas pararem, né, pra refletir sobre a morte de Cristo, eles vão lá e malha Judas. Gente, preste atenção. Eu tenho pra mim, Cristo deveria saber que Judas iria trair, né? Sabia que Judas ia trair. Necessário. Olha só, calma aí. Necessário para o ministério de Cristo, apenas Judas era necessário, né? Porque era o que ia trair. Porque era o que ele ia trair. Então por que ele pegou mais 11? Não é para ficar número bonito, né? 12 tribos de Israel, 12 discípulos de Jesus, 24 anos. Não. Com um só ele conseguia fazer a revolta toda. Mas por quê? Falou assim, olha, se Judas desistir, se Judas não quiser fazer, vai Pedrão, né? Porque, eu acho que na linha do traidor, quem tava lá era Pedro, mano. Pedro jogava Jesus no fogo.
Né? Se Pedro, por sorte, se Pedro não fosse, ia Tadeu. Vai Tadeu ali, ó. Tadeu não anda. Se não fosse Tadeu, ia Felipe. Se não fosse, cara, ia continuando. O último seria João, mas João também faria. Jesus ele não escolheu 11 cara bom e um Judas. Não, ele escolheu 12 Judas. 12 cara ruim. Era tudo ruim. Mano, olha como que era ruim. Tinha um comunista e um capitalista no negócio, né? Tinha Mateus, o publicano, e tinha Pedro, o Zelote, Pedro Zelote, né? Tinha um que era anarquista e tinha um outro que era pró-império. Você vê como que era todo mundo ruim. Era todo mundo ruim, mas era todo mundo junto. A ideia sempre volta para a comunhão. Eu tenho muita a ideia de quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de prestar atenção na cena de alimentação, né? de comer. Né? Que eu brinco, que eu falo que é a minha teologia do tomar e comer. Que para mim, eu ainda tenho que escrever isso, deixar bem paramentadinho. Toda a história da queda e da redenção do homem está entre o café da manhã e a janta. Né? Entre o café da manhã e a janta. A gente colocar a Bíblia inteira num dia, vai começar lá no Gênesis 3, é o café da manhã, e aí João 14 ali, João um pouquinho que é a Santa Ceia, é a janta. Entre o café da manhã e a janta. Por quê? Olha lá. Quando o homem, a mulher, né, ela cede à tentação e ela pega o fruto para comer, ela come com o homem, ele nessa ideia de comunhão, ela come com o homem, toma, come, cai. Quando Cristo, ele tá para salvar toda a humanidade, ele está com os seus discípulos, ele toma o cálice, come o pão. Toma, come, redenção. Entre o café da manhã e a janta. Mas por que essa ideia de alimentação, de refeição? Porque sempre quando você vê essa ideia de alimentação, refeição, principalmente na Bíblia, está relacionando a ideia de comunhão. Você come sozinho, né? De vez em quando você come sozinho, mas sempre quando você come, é bom, é muito legal você comer com outra pessoa, você comer com quem você gosta. Eu tenho a ideia de, na minha casa entra quem eu quero, come da minha comida quem eu gosto. Né? Não tem essa hipocrisia de trazer qualquer um para dentro da minha casa. A minha casa entra as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, e elas tomam do meu café, comem do meu pão. O café e o pão. Tá ali, senta no banquinho ali, no meu sofá, e a gente tem comunhão. Come comigo quem tem comunhão comigo. De novo a ideia, adoração, oração, você está partilhando com Deus. E é bom você partilhar com o seu próximo. Por isso que eu sinto, né, eu até gostaria de chegar com os líderes dos jovens, de fazer uma unidade, um núcleo de oração do jovem, para a gente poder aqui, ó, se reunir, ó, vamos bater papo aqui, conversar e orar junto. Porque o que fortalece é a união. Né? Tem o lema da igreja, a unidade e crescimento, né? Que a gente que é diácono, que nós sabe ali, né? Tem as bases. Tem um curso para ser diácono? Tem. O CPO. Você fez o CPO? Fez? CPO. Tem. Não, acho que você é mais antigo que eu, né? Mas pelo menos para eu passar pelo meu crivo, eu tive que fazer o curso preparatório para obreiros com o pastor Spitz. Muito bom. A gente aprendeu como é que se trata a ovelha. Que a ovelha se trata quebrando. Foi 2-3 dias. Mas pra gente que é diácono, isso seria também para toda a igreja, é quase que obrigatório a gente frequentar a escola bíblica dominical e o culto de ensino. Porque se a gente quer ensinar, a gente tem que aprender. Uma coisa que o pastor Davi fala sempre, e eu assino embaixo, ali, que não existe como você ensinar sem você aprender. Eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelo menos 1-2 horas estudando o texto que eu estou estudando. Sem bater referência, porque sabe falar groselha é fácil, né? Falar groselha a gente fala assim, abobaiado. Mas a gente fala groselha de filme, a gente fala groselha de série, de livro. Mas falar groselha da Bíblia, aí é dificuldade, a gente não pode fazer isso. Porque essa palavra aqui é uma palavra forte, é uma palavra que... Por isso que eu fiquei meio ressabiado de falar sobre Salomão de novo.
né, que a nossa revista iria falar sobre Salomão. Mas por que eu não quis falar de Salomão? Porque a gente já falou de Salomão. Salomão não foi um cara bom. Né? A gente tem essa ideia, essa ilusão aí que coloca, não, Salomão era rei bom, né? Não, Salomão foi rei ruim. Mas pensa no rei ruim. E Saul? Saul foi pior ainda. Não, pior ainda não, foi ruim, mas não tanto. Tanto quanto Salomão foi. Porque olha só, Deus escolhe Saul, tal, Saul vai lá, mas Saul fica com aquele orgulho, com aquela arrogância de que Davi, né, estava ali. Oi? Saul no ruim foi mal, né? Foi mal, né? Claro, com certeza. Aí a gente tem Davi. Davi foi um rei bom. Por mais que Davi pecou, adulterou, matou, a gente viu, a gente tá ali. Mas ele tinha, olha só, ele tinha sempre isso que a gente tá vendo aqui. Se a gente fosse estudar sobre oração, bom seria estudar sobre oração com Davi. Que Davi, olha só, quando Davi ele ia orar, ele falava, ó, meu Deus, minha rocha, eu tô aqui, olha, eu sou esse, ele se colocava. O negócio mais interessante que você vai ver da relação de Deus, de Davi com Deus, é essa identidade que ele tem com Deus e essa sinceridade que ele tem com Deus. É uma coisa bacana de você analisar, principalmente no reinado de Davi, porque olha só, o reino era dividido em várias tribos, mas sempre existiu um núcleo no norte e um núcleo no sul. No norte a capital era Samaria e no sul a capital era Hesbron, né? Quando Davi ele assume o reinado, ele é ungido em Hesbron, porque ele era da tribo de Judá, do sul, mas ele logo conquista Jerusalém e transfere seu trono para Jerusalém. Jerusalém até hoje é conhecido como o quê? A cidade de Davi. É conhecido como a cidade de Israel? Não. A cidade de Judá? Não. É a cidade de Davi. Quando você vai ver Davi se relacionando ali, ele fala ao Deus de Israel, ou ao Deus, a Yahvé, a Elohim. Ele não vai ter essa conexão nacionalista no reinado dele. Você vai ver, você não encontra uma conexão nacionalista no reinado de Davi. O reino unido de Davi era um reino para Deus, não era para o Estado. Poxa, mas e aí, qual é a ideia? A ideia era que Davi ele não estava preocupado em constituir uma nação, em fazer um reinado, um império. Ele estava apenas, a única coisa que ele estava preocupado era em ser um governante segundo o coração de Deus e governar o povo que era de Deus. O povo não era dele, o povo era de Deus. Esse seu povo, o povo era de Deus. O povo não era dele. A gente pode admitir no reinado de Davi um reinado teocrático ainda. Porque Davi ele era representante de Deus apenas. Ele não era o rei de Israel. Ele era o rei que reinava por Deus. Por isso que ele tem tanta essa conexão direta com Deus e não com a nação. Porque ele não estava importado em ter o poder sobre a nação, em manter... Porque olha só, lembra quando a gente viu sobre o templo? Davi ele olha o seu palácio, aí ele olha a tenda onde estava a arca do Senhor. Aí ele fala, poxa, eu habito num palácio grande, bonito. E aí Deus vai habitar numa tendinha. Aí ele queima no coração dele fazer um palácio para Deus. Aí a gente vem Salomão. Lembra de Salomão lá, né? O que Salomão fez? Salomão fez o palácio para Deus, né? Vamos pegar lá, abrir o texto de novo, que é bom a gente voltar. Puxa, lembrar, não, mas quando ele bate em Reis, a gente vê assim, né? Reis e Crônicas é bem parecido, mas Reis, o cara pega e bate a vara. Crônicas ele é mais suave. Crônicas é mais suave. Por isso quando você vai ler um texto em Crônicas, não é muito bom você ler só em Crônicas. Vai em Reis também. Tá? Aqui, ó. Vou pegar, é 1 Reis 6.
1 Reis 6. É um texto que a gente bateu tanto que a Bíblia ficou até viciada nele ali. De tanto que bateu ali. Eu vou pegar aqui e vou ler junto com a mesma versão sua. Na NTLH sua, né? Então vou bater junto. Porque eu gostei. Porque aqui a gente fala côvado, esse negócio, talvez você não entende a proporção da brincadeira. Né? Lá é 1 Reis, o capítulo 6, versículo 1. Daí a gente tem essa epígrafe, né? Ali, ó, no versículo 2. O templo media 27 metros. Vamos fazer de novo aquela brincadeira de colocar no quadro as proporções? Quando a gente deu a primeira aula sobre Salomão, a gente colocou as proporções. Aí foi bem legal a gente ver o quão ridículo foi. Parece uma coisa errada falar, né, que é ridículo, mas é realmente ridículo. Né? Vamos lembrar, a ideia de Davi era o quê? Construir um templo para Deus, porque ele habitava num palácio e Deus uma tendinha. E aí o que Salomão faz? Salomão faz um templo para Deus, né? Salomão realmente faz um templo para Deus. O templo media 27 metros. 27 metros. 7 metros, ó, 27 metros de comprimento. Comprimento ali, pá. Nove metros de largura. 13, Cauê. 13. Ah, você tá confundindo esse 13, filho. 13,5 de altura. Tá? Se eu não me engano, ele demorou 7 anos para construir, né? Salomão levou 7 anos para a construção do templo. Olha aqui, né? 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 de altura, né? Essa é a proporção do templo. Agora presta atenção. No próximo capítulo, isso aqui a gente, ó, 1 Reis 6. Agora em 1 Reis 7, a gente tem a construção do palácio do cara. A gente vai ver agora o que é ridículo. O que é ridículo? Presta atenção. Salomão construiu o seu palácio que levou já, ó, 13 anos para construir. Ele levou 7 anos para construir a casa de Deus e 13 anos para construir o palácio dele. Por quê? Por quê? Olha só por quê. 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura. Só a altura é igual. Olha só aqui, ó. Quer vir ver aqui, Sandro? Olha só. Olha aqui. Esse é o templo de Deus. 27, 9, 13, né? E aqui é o dele, 44 metros de comprimento, 22 de largura, 13,5 de altura, só não é mais alto que o templo. Mas olha, demorou 13 anos para fazer. Demorou quase o dobro para fazer. Olha aqui, a intenção desse cara era fazer um palácio para Deus, da mesma intenção que Davi tinha? Não. Ele fez um palácio para Deus. Realmente, essa proporção é realmente muito grande. É muito grande. 27 metros por 9 é muito grande. Mas ele fez para ele mesmo, para a pessoa dele, ele fez um palácio faraônico. Que a ideia de Salomão era fazer isso? A ideia de Salomão era honrar a Deus? A ideia de Salomão era terminar o que o pai dele tinha feito. Era essa a ideia de Salomão. Outra coisa que a gente tem também contra Salomão, depois dessa ridiculeza aqui, né?